Escute isso com o coração aberto. Se a sua vida parece lenta, confusa, silenciosa, não saia deste vídeo agora, porque talvez o que você chama de atraso seja exatamente a forma como Deus está preparando o próximo capítulo da sua história. Talvez você tenha orado muito, esperado muito, chorado em silêncio e mesmo assim tudo ainda pareça parado. As portas não se abriram, as respostas não vieram, o céu parece quieto e a sensação que fica é a de que nada está acontecendo. Mas eu quero te dizer uma verdade que pode mudar a forma como você enxerga essa fase. Deus continua trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. E talvez hoje, mais do que nunca, você precise se lembrar disso. Nem toda fase silenciosa é vazia. Nem toda espera é perda. Nem toda dor significa abandono. Às vezes, o que parece confuso para você já está completamente alinhado nas mãos de Deus. A palavra do Senhor diz, em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as boas, não apenas as claras, não apenas as que fazem sentido, todas. Isso inclui os dias difíceis, inclui a porta que se fechou, inclui a resposta que não veio, inclui o tempo em que você se sentiu esquecido. E talvez essa seja a parte mais difícil da fé. Confiar quando tudo faz sentido é fácil, mas confiar quando nada parece encaixar, isso exige profundidade, isso exige entrega, isso exige maturidade espiritual. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, com o coração apertado, com perguntas que ninguém conseguiu responder. E eu acredito que esta mensagem pode tocar exatamente esse lugar da sua alma que já estava quase desistindo. Então, respire fundo, diminua a pressa por alguns minutos e permita que essa palavra entre não apenas nos seus ouvidos, mas no seu espírito. Porque o que hoje parece um cenário de demora, pode estar escondendo um propósito que você ainda não consegue enxergar. Existe uma dor que quase ninguém consegue explicar direito. É a dor de orar e não ver resposta imediata. Você fala com Deus, você insiste, você pede direção, você pede socorro, você pede uma saída e o que recebe, na maioria das vezes, é silêncio. E quando o céu parece em silêncio, a mente começa a criar mentiras. Talvez Deus tenha me esquecido. Talvez não seja para mim. Talvez a promessa nunca vá se cumprir. Talvez a minha hora nunca chegue. Talvez eu tenha feito algo errado. Talvez Deus tenha parado de olhar para mim. Mas o silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes significa posicionamento. Pense em Esther. Antes de ser rainha, ela era apenas uma jovem órfã, uma menina que aos olhos humanos parecia estar vivendo apenas mais uma história comum, cercada por circunstâncias que ela mesma não escolheu. Ela não tinha controle sobre muita coisa, ela não sabia o que estava por vir, ela não conseguia ver o quadro inteiro, mas enquanto Esther via apenas partes soltas da sua história, Deus já enxergava o propósito completo. Enquanto ela pensava que estava apenas passando por mudanças, o céu estava posicionando cada detalhe. E essa é uma das coisas mais lindas sobre Deus. Ele não precisa fazer barulho para estar agindo. Ele não precisa dar explicações o tempo todo para continuar no controle. Antes da grande virada, quase sempre existe uma fase em que tudo parece comum, lento e até confuso. Mas é justamente aí que Deus costuma mover as peças mais importantes. E quando chegou o momento decisivo da vida de Esther, veio aquela palavra tão forte, tão profunda, tão impossível de esquecer. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou até aqui? Olhe para essa frase com calma. Quem sabe se não foi para um momento como este? Isso muda tudo, porque de repente a dor ganha contexto. A espera ganha sentido, o processo ganha propósito. E talvez seja exatamente isso que Deus queira falar com você hoje. E se essa fase não for atraso? E se for posicionamento?
E se você estiver sofrendo, não porque Deus te abandonou, mas porque Ele está te preparando para um momento que ainda não chegou? E se o que hoje parece desorganizado estiver sendo alinhado em silêncio por mãos que nunca perderam o controle? Pare e reflita. Quantas vezes você chamou de fim o que talvez fosse só preparação? Quantas vezes você pensou que estava sendo esquecido, quando na verdade estava sendo conduzido? Quantas vezes você quis sair correndo de uma fase difícil, sem perceber que Deus ainda estava te moldando dentro dela? Essa é uma das coisas que mais doem no processo. A gente quer entender tudo antes. A gente quer explicação, direção, resposta, cronograma. Mas Deus nem sempre revela tudo de uma vez. Porque se revelasse, talvez você se apegasse ao plano e não a Ele. E Deus quer mais do que te mostrar o caminho. Ele quer caminhar com você. Talvez hoje o seu coração esteja cansado porque você sente que nada acontece. Você olha para a sua vida e tudo parece suspenso. Tem oração antiga que ainda não foi respondida. Tem sonho que parece distante. Tem promessa que você já não sabe mais se foi real. Mas deixa eu te dizer algo importante. O fato de você não ver movimento não significa que Deus parou. Existe muita coisa que acontece no invisível antes de aparecer no visível. As raízes crescem no oculto. A cura começa por dentro. A transformação mais profunda quase sempre acontece longe dos olhos humanos. É por isso que essa fase pode estar doendo tanto. Porque Deus não está apenas tentando te dar alguma coisa. Ele está trabalhando em você. E muitas vezes, o que Deus faz em você é mais importante do que aquilo que Ele vai colocar nas suas mãos. Porque se a alma não estiver pronta, até a bênção vira peso. Até a porta aberta vira confusão. Até a resposta sem maturidade pode se transformar em distração. E Deus não trabalha só para te entregar algo. Ele trabalha para te sustentar naquilo que vai entregar. Agora pense em Ana. Por muito tempo, Ana viveu uma dor silenciosa, uma dor humilhante, uma dor que ninguém conseguia resolver. Ela carregava dentro de si um sofrimento que só aumentava com o passar do tempo. E o pior tipo de dor é aquela que se prolonga tanto que começa a tentar convencer a pessoa de que nada mais vai mudar. Ana foi ao templo com a alma derramada, não com palavras bonitas, não tentando parecer forte, não tentando impressionar ninguém. Ela foi quebrada, sincera, profunda. E tem algo muito poderoso nisso, porque há momentos em que Deus não está esperando de você uma performance espiritual. Ele está esperando verdade, Ele está esperando sinceridade. Ele está esperando um coração que pare de fingir que está bem. Talvez você tenha passado tempo demais tentando se manter de pé na frente dos outros, enquanto por dentro estava desmoronando. Talvez você tenha dito está tudo bem muitas vezes, quando na verdade não estava. Talvez você tenha aprendido a sorrir por fora e sangrar por dentro. Mas Deus conhece o lugar da sua dor que ninguém vê. Ele conhece o cansaço que você não contou para ninguém. Ele conhece a oração que você faz em silêncio. Ele conhece a madrugada em que você quase desistiu. Ele conhece o medo escondido por trás da sua fé. E ainda assim, Ele continua te sustentando. Ana achava que seu cenário estava travado, mas o céu não tinha se esquecido dela. E essa é uma palavra importante para você agora. O céu não se esqueceu de você. O relógio de Deus não está quebrado. A promessa não caiu no vazio. O seu nome não saiu das mãos do Senhor. Há processos que demoram porque estão sendo formados com profundidade. Há respostas que não chegam rápido porque Deus está protegendo você de receber antes da hora. Há fases que parecem longas porque o que está sendo preparado precisa ser forte o suficiente para permanecer. Pare e reflita. E se essa espera não estiver te punindo? E se estiver te amadurecendo? E se o silêncio não for rejeição? Mas cuidado,
E se Deus estiver tratando em você exatamente aquilo que precisa ser curado antes do próximo ciclo? Porque a verdade é que muita gente pede mudança de fase, mas não pede transformação interior. Muita gente quer viver algo novo, mas sem deixar morrer aquilo que já deveria ter sido deixado para trás. E Deus ama demais você para permitir que entre numa nova fase carregando estruturas antigas que vão te ferir de novo. Há momentos em que o processo parece um deserto, e ninguém gosta do deserto. O deserto cansa, o deserto seca, o deserto testa a alma. No deserto, a gente descobre o quanto é frágil, descobre o quanto é dependente, descobre o quanto tentou controlar coisas que nunca estiveram nas próprias mãos. Mas na Bíblia, o deserto quase nunca é o fim. O deserto é passagem, o deserto é preparação. O deserto é o lugar onde Deus remove excessos, trata distrações, corrige prioridades e ensina dependência. Tem gente que olha para o deserto e pensa que Deus abandonou, mas muitas vezes o deserto é exatamente o lugar onde Deus mais está trabalhando. É no deserto que a fé deixa de ser discurso e vira sobrevivência. É no deserto que a oração deixa de ser hábito e vira necessidade. É no deserto que você aprende que nem todo alimento vem das mãos dos homens. Nem toda direção vem da lógica. Nem toda resposta chega do jeito que você imaginou. Tem coisas que você só aprende quando todo o resto falha. E por mais doloroso que isso seja, existe algo precioso sendo gerado aí. Pense em Elias. Depois de viver um grande momento de poder, Elias se viu esgotado, com medo, cansado, querendo parar. Isso é muito importante, porque mostra que até homens de Deus, usados por Deus, também atravessam momentos de exaustão emocional. Nem todo cansaço é falta de fé. Às vezes, é só a alma pedindo socorro. Às vezes, é o coração dizendo que chegou no limite. E Deus não tratou Elias com condenação. Deus tratou Elias com cuidado, com presença, com alimento, com descanso. Isso é lindo, porque mostra que o Senhor não se aproxima de nós apenas quando estamos fortes. Ele também se aproxima quando estamos no chão. Talvez você esteja exatamente assim, sem forças para grandes discursos, sem energia para fingir espiritualidade, apenas tentando sobreviver a mais um dia. Se esse é o seu caso, receba isso. Deus não se afastou de você por causa do seu cansaço. Ele não te ama menos porque você está fraco. Ele não deixou de te ouvir porque você está confuso. Às vezes, a voz de Deus não vem no terremoto, nem no fogo, nem no vento forte. Às vezes, ela vem no silêncio suave que alcança a alma cansada e sussurra: eu ainda estou aqui. E isso muda tudo, porque a maior necessidade de quem está cansado não é, primeiro, uma explicação. É presença, é saber que não está sozinho. É lembrar que o céu não entrou em pânico por causa da sua fase. É recordar que Deus não perdeu o controle da sua história só porque você perdeu o controle das emoções. O Pai continua sendo Deus. Continua vendo o que ninguém vê. Continua sustentando o que você não conseguiria sustentar sozinho. Agora deixa eu te dizer algo que pode tocar fundo no seu coração. Nem toda porta fechada foi rejeição. Algumas foram livramento. Nem toda demora foi perda. Algumas foram proteção. Nem toda frustração foi ausência de Deus. Em muitos casos, foi o próprio cuidado de Deus impedindo você de entrar em lugares, relações e decisões que mais tarde destruiriam sua paz. Só que no momento da porta fechada, quase ninguém enxerga isso. Na hora dói, na hora parece injusto, na hora parece abandono. Mas com o tempo, muita gente olha para trás e percebe que o não de Deus foi tão misericordioso quanto o sim. Talvez você esteja brigando com uma fase que um dia ainda vai agradecer. Talvez você esteja chorando por algo que o céu já decidiu não permitir porque conhece o fim da história.
Talvez você esteja insistindo em entender imediatamente aquilo que só fará sentido mais adiante. E isso exige fé, exige entrega, exige humildade. Porque a nossa tendência é querer interpretar tudo pelo agora. Só que Deus não trabalha apenas com o agora. Ele trabalha com o todo. Ele vê o começo, o meio e o fim ao mesmo tempo. O que para você é atraso, para Deus pode ser alinhamento. O que para você é confusão, para Deus pode ser montagem. O que para você é perda, para Deus pode ser poda. E toda poda parece dolorosa antes de produzir fruto. Pense também em Lázaro. Quando Jesus chegou, aos olhos humanos já era tarde demais. O cenário já tinha piorado. A esperança já tinha sido enterrada. A lógica já tinha dado o veredito final. E quantas vezes a nossa vida se parece com isso? A gente olha para uma área e pensa: agora acabou. Já passou do tempo. Já esfriou, já morreu, já não tem mais o que fazer. Mas o que parece tarde para os homens não limita o agir de Deus, porque Deus não depende do nosso relógio para continuar sendo Deus. Talvez uma parte da sua vida hoje pareça exatamente assim, como algo que passou do ponto, algo que já não tem mais saída. Algo que você até tenta entregar para Deus, mas bem no fundo acha que já não existe solução. Só que o Senhor continua entrando em cenários onde as pessoas só veem fim. Ele continua chamando para fora aquilo que parecia encerrado. Continua trazendo vida a áreas que pareciam sem movimento. Continua fazendo brotar esperança onde só restava cansaço. E talvez você precise ouvir isso hoje de uma forma muito simples e muito clara. Ainda não acabou. Enquanto Deus tiver propósito, o deserto não é o fim. O silêncio não é o fim. A dor não é o fim. A espera não é o fim. Mas então, o que fazer enquanto você espera? Essa é uma pergunta importante. Porque esperar em Deus não significa cruzar os braços em desespero. Esperar em Deus é permanecer. É continuar mesmo sem entender tudo. É decidir não abandonar a fé só porque a resposta não veio no seu tempo. É aprender a descansar sem desistir. É orar com sinceridade. É abrir a alma. É parar de tentar parecer forte o tempo todo. É alimentar a mente com a palavra em vez de alimentar o coração apenas com medo. É não tomar decisões definitivas em dias de cansaço extremo. É reconhecer que nem todo desconforto é sinal para fugir. Às vezes, é sinal de que Deus ainda está trabalhando áreas profundas dentro de você. Talvez hoje você precise apenas permanecer. Não resolver tudo, não controlar tudo, não antecipar tudo. Apenas permanecer. Continuar andando, continuar orando, continuar confiando, continuar se apresentando diante de Deus com a verdade do seu coração, porque tem estações em que a sua maior vitória não será fazer algo grandioso, será não desistir, será continuar, será passar por essa fase sem abandonar a presença de Deus. E eu quero falar algo bem direto para a sua alma agora. O seu capítulo atual não define a história inteira. A fase que você está vivendo não é o resumo final daquilo que Deus escreveu sobre você. A dor que hoje pesa no peito não cancela o propósito. O atraso que hoje te confunde não anula a promessa. O silêncio que hoje te assusta não é prova de abandono. Deus continua vendo, continua ouvindo, continua sustentando, continua agindo. Mesmo que em silêncio, mesmo que no invisível, mesmo que de um jeito que você ainda não consiga perceber. Talvez você tenha chegado a este vídeo quase sem forças, quase sem expectativa, quase no automático. Mas eu acredito que Deus pode usar esta palavra para reacender algo dentro de você. Não uma empolgação vazia, não uma emoção passageira, mas uma convicção mais profunda. A convicção de que tudo tem propósito. Até aqui, até essa fase, até essa lágrima, até essa porta fechada, até essa oração antiga,
Até essa espera, que parece longa demais, tudo tem propósito quando a sua vida está nas mãos de Deus. Então, respire de novo. Não se apresse para sair deste momento. Receba isso com calma. Deus não perdeu o controle da sua história. O céu não se esqueceu do seu nome. O processo não anulou o propósito. O deserto não cancelou a promessa. E mesmo que você ainda não veja a resposta completa, isso não significa que ela não esteja sendo preparada. Há coisas que o céu faz primeiro no oculto. Há milagres que começam longe dos olhos humanos. Há respostas que nascem na raiz antes de aparecerem no fruto. Se você puder, feche os seus olhos por alguns segundos e ore comigo. Senhor Deus, eu te apresento agora cada pessoa que chegou até este vídeo. Tu conheces o coração cansado, a mente sobrecarregada, a alma ferida, a expectativa frustrada, a oração que foi feita em silêncio, a dor que não foi contada para ninguém. Tu sabes exatamente onde essa pessoa está doendo. Tu sabes onde a fé enfraqueceu. Tu sabes onde o medo falou mais alto. Tu sabes onde ela pensou em desistir. Pai, visita agora esse coração. Traz paz para quem está confuso. Traz descanso para quem está sobrecarregado. Traz força para quem está cansado. Traz discernimento para quem não está entendendo o processo. E acima de tudo, Senhor, ensina essa pessoa a confiar em Ti mesmo sem respostas imediatas. Que ela não saia daqui apenas emocionada, mas renovada. Que ela volte a respirar com esperança. Que ela volte a enxergar propósito até nessa fase. Que ela volte a lembrar que Tu continuas sendo Deus no silêncio, no deserto, na espera e na dor. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, escreva agora nos comentários. Tudo tem propósito. Quero muito ver essa declaração de fé registrada por você. E se existe uma área da sua vida em que você está esperando o agir de Deus, comente também. Comente sua vitória pela fé, porque às vezes tudo o que o coração precisa é declarar antes mesmo de ver. E se este vídeo te fortaleceu, inscreva-se no canal e continue comigo nos próximos. Ainda tem muita palavra para fortalecer a sua caminhada. E nunca se esqueça disso. O que parecia o fim pode ser apenas o começo de algo que Deus está construindo em silêncio.